No livro de Hebreus. Hebreus, no capítulo 10, no versículo 32. Livro de Hebreus, Novo Testamento. Novo Testamento. Se você tiver dificuldade, olha lá no índice. Na primeira página lá tem a página que é Novo Testamento. Você vê lá livro de Hebreus. Hebreus capítulo 10. No capítulo 10, no versículo 32. Eu vou dar um tempo para você achar. Procurar aí. Amém? Hebreus capítulo 10, versículo 32. A palavra que vai nos trazer vida, a palavra que vai guiar os nossos caminhos, para que no final de tudo nós venhamos ser abençoados, felizes, e no final de tudo nós alcançamos e conquistamos salvação, vida eterna, é só através da palavra. Amém? A palavra de Deus foi inspirada por Deus, e homens santos, inspirados pelo Espírito Santo, escreveram a palavra. A palavra de Deus, a Bíblia, é a boca de Deus que fala com o homem, para que o homem obedeça e siga os ensinamentos da palavra, os ensinamentos de Deus. Coloca a mão direita na Bíblia, na palavra de Deus. Vamos pedir direção e a revelação de Deus. Feche os seus olhos. Você que tem a Bíblia, coloca a mão direita na palavra. Feche os seus olhos agora. Você que não tem, coloque a mão no coração. Ó Espírito Santo, Pai, quem poderá dirigir e quem poderá abençoar os caminhos do povo do Senhor? Só o Senhor. Como o livro de Apocalipse fala, Senhor, Santo dos Santos, Mestre dos Mestres, ó Altíssimo. Como fala no livro de Apocalipse, ó Deus, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Senhor, nós queremos dar ouvido ao que o Espírito do Senhor fala. Então te pedimos, Senhor, que venha a ser falado, seja revelado e venha do Senhor. Diz essa mensagem, Senhor. Fala aos nossos corações para que sejamos abençoados para a glória e pela graça do Senhor. Nós entregamos a direção, a revelação em tuas mãos, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Achou aí? Glória a Deus. Fala assim, ó. Livro de Hebreus. No capítulo 10, no versículo 32, o título é Apelo para o passado. A recompensa não está. Fala assim, ó. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que, depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimentos. Ora, expostos como em espetáculo, tanto de opróbrio, de vergonha, opróbrio é vergonha, quanto de tribulações. Ora, tornando-vos coparticipantes com aqueles que deste modo foram tratados. Amém? Olha que coisa maravilhosa. Nós, que conhecemos a palavra de Deus, todos os dias seremos perseguidos. Como assim perseguidos? A palavra de Deus fala assim que a luz, ela não combina com as trevas. Amém? Não pode haver comunhão da luz com as trevas. Por quê? Porque a luz é diferente das trevas. Eu lembro da passagem do Gênesis, o início, quando Deus ele falou assim, haja luz, que haja divisão, que haja separação entre dia e noite. O que significa? Que há diferença de quem é de Deus e de quem não é de Deus. Quem faz a vontade de Deus e de quem é maligno. Deus,
Ele dá a oportunidade para todos do quê? Que se arrependam, de se arrependerem e serem salvos. Mas tem muitas pessoas que são malignas de coração e não querem dar ouvido e preferem se manter na rebeldia. Mas nós, o povo de Deus, fomos escolhidos para quê? Para ser o quê? Um povo santo, um povo separado. Para que Deus nos escolheu? Nos escolheu para que façamos boas obras, para que sejamos pessoas boas, para que alegremos e glorifiquemos o nome do nosso Mestre, do nosso Senhor Jesus. Glória a Deus. E por isso, nós o que? Enfrentamos provas, enfrentamos perseguições por causa da nossa fé. Porque nós temos fé em Deus, porque nós procuramos fazer o que é certo, o que é direito aos olhos do nosso Senhor Jesus. Muitas vezes, nós vamos ser humilhados, vamos ser desprezados. Muitas vezes muitas pessoas vão rir, zombar na nossa fé em Deus. Muitas vezes as pessoas vão chegar assim, você que é uma pessoa de Deus, vão falar assim, aonde está o seu Deus? Porque você está enfrentando esse problema agora. Muitas pessoas vão falar assim, invoca o seu Deus. Aonde está o seu Deus? Tentando o quê? Tentando desanimar. Tentando o quê? Sufocar a sua fé com palavras de desânimo, palavras de morte, palavras de tristeza. Mas nós, que somos de Deus, não podemos olhar e dar ouvido a essas palavras. Devemos olhar e confiar somente na santa palavra de Deus e ouvir os ensinamentos do Mestre. Diga glórias a Deus. Você imagine só se Jó fosse dar ouvido à palavra da mulher dele, fosse dar ouvido aos amigos dele que foram compadecer dele e tentar consolá-lo quando ele estava sentado na terra, cheio de úlceras malignas. Jó cheirava mal. A palavra de Deus fala que os bichos estavam comendo a carne, o corpo de Jó. Mas a palavra fala que mesmo assim Jó se manteve fiel a Deus. Se manteve o quê? Obediente à palavra do Senhor. Você vê o fim de Jó? Será que Jó ele morreu comido pelos bichos? Pelas úlceras malignas? Não. É só você ler no livro de Jó 42, o final de Jó. A palavra fala que o Senhor restituiu. Deus ele deu em dobro o que Satanás tirou de Jó. Por que isso? Porque Jó se manteve fiel a Deus. Porque Jó não deu ouvido à palavra de Deus, à palavra de homens, mas deu ouvido à palavra do Senhor. Diga a glória a Deus. Essa é a diferença. Nós não podemos dar ouvido à palavra de homens, devemos dar ouvido à palavra de Deus. Se você fala assim, é verdade. Muitas vezes eu procuro uma palavra de incentivo, uma palavra de apoio. Não espero por isso, muito pelo contrário. As palavras que nós vamos ouvir, muitas vezes será palavras para tentar nos desanimar. Palavras para tentar o quê? Nos entristecer. Muitas vezes palavras inspiradas pelo maligno. Amém? Mas nós não devemos dar ouvido a essa palavra de tristeza. Não devemos dar ouvido a palavras inspiradas por Satanás. Não foi isso que o apóstolo Paulo falou? O que ele falou? Vigiai e orai. Amém? Porque o vosso inimigo anda o quê? Em derredor, bramando como leão, pronto para devorar qualquer um. O que significa? Que aquela pessoa que dá ouvido à palavra negativa, à palavra de tristezas, infelizmente, essas pessoas irão desanimar. Essas pessoas vão se esquecer o que Deus ele fez em sua vida. Para refletir agora. Será que Deus não fez alguma coisa por você? Pela sua família? Será? Com certeza. O fato de nós estarmos aqui ouvindo a palavra do Senhor
E temos a oportunidade do que? Do arrependimento, de fazermos o que é certo, o que é reto aos olhos de Deus. Já o que? Já temos que agradecer. Por quê? Porque muitas pessoas estão agora, sabe aonde? Nos hospitais, nas UTIs, nas CTIs, respirando através de aparelhos, se alimentando através de sondas. Nós estamos onde? Estamos aqui tendo a oportunidade de ouvir a santa palavra de Deus. Só por isso nós já temos que agradecer. Amém? Com certeza você já recebeu uma bênção, uma graça de Deus. Você recebeu uma cura. Você recebeu uma bênção na sua família. Você recebeu um livramento de morte sobre a sua vida, sobre a sua família. Uma bênção financeira. Com certeza você já recebeu algo de Deus. Amém? Mas você pode até falar, ah pastor, mas eu ainda não recebi a bênção que eu quero. Você ainda não recebeu. Mas você irá receber. O que isso garante? A palavra de Deus. A palavra fala que tudo é possível ao que crê. Se você crer, você verás a glória de Deus. Você vai ver o milagre. Mas o que nós não podemos fazer? Perder a nossa fé. Dar ouvido a palavras negativas, palavras de morte. Devemos o quê? Nos alegrar. Se alegre. Permaneça firme. Amém? Continua a falar assim, ó. Versículo 34. Porque não somente vós vos compadeceste dos encarcerados. Está falando do amor ao próximo, de ajudar as pessoas. Como também aceitaste com alegria os espólios dos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Olha que coisa maravilhosa. A palavra está falando do amor ao próximo, de ajudar as pessoas. Espólio, o que é? Algo que a pessoa tem, bens, para ajudar o necessitado. Nesse momento que nós estamos passando agora de pandemia, de doença, muitas pessoas têm passado necessidade. Se você souber de uma pessoa que está sofrendo e você tiver a condição de ajudar, mas você pode até falar, olha, mas eu posso ajudar tão pouco. Ajude com pouco. O importante é você ajudar. Porque a palavra de Deus fala que nós devemos ajudar o próximo. Amém? Isso que, quando você ajuda alguém, naturalmente você está semeando o que é bom. Você já ouviu falar da lei da sementeira e da colheita? É a lei de Deus. O que nós semearmos, nós vamos colher. Se você ajuda alguém, naturalmente, aquela semente que você plantou, você vai colher o que é bom. Porém, se você semear o que é mal, você vai colher o que é mal, o que é ruim. E nós somos de Deus. Se nós somos de Deus, se você falar, pastor, eu sou um homem, eu sou uma mulher de Deus. Então nós temos que semear o que é bom. Para quê? Para que lá na frente, no futuro, nós venhamos colher o que é bom. Para que Deus venha nos abençoar, a nós e a nossa família. Glória a Deus. Continua a falar assim, versículo 35. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança. Para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Olha que coisa maravilhosa. Não abandone a sua confiança em Deus. O seu problema pode ser grande. Você pode até falar assim. Eu posso até concordar com você quando você falar, olha, o problema que eu estou passando na minha saúde é muito grave, é muito grande. O problema que eu estou passando agora na minha família, no meu casamento, é muito grande. O problema que eu estou enfrentando agora na minha vida financeira, na minha vida espiritual é muito grande. Eu posso até concordar com você, pode ser muito grande e difícil. Mas uma coisa eu falo para você. Existe um Deus que é maior do que tudo isso. Um Deus que se assenta no trono, como a palavra de Deus fala, que ele se inclina para ver o Filho dos homens. Procurando o quê? Deus ele passa sobre a terra procurando aquelas pessoas cujo coração é totalmente dele. Olha que coisa gloriosa.
Deus procura pessoas que confiam nele. Deus procura pessoas que têm fé nele. Deus procura pessoas que pode até falar: eu estou passando por muitos problemas, por muitas dificuldades, mas eu confio em Deus, eu tenho uma fé muito grande em Deus. Deus procura essas pessoas. Amém? Mas não só confiar. Olha no versículo 36. Versículo 36 novamente. Com efeito. O que é com efeito? Tem que se fazer. Com efeito o quê? Tem que fazer isso. Tem que se fazer isso. Com efeito, tem que se fazer isso. Tendes necessidade de perseverança. Para quê? Havendo feito a vontade de Deus, alcanceis o quê? Alcanceis a promessa, alcanceis a sua bênção. Olha que coisa gloriosa. Deus fala assim, ó, confia. Confia em Deus. Persevera. Faça a vontade de Deus. No final de tudo, o que nós vamos alcançar? Alcançar a promessa, a bênção de Deus. Seja lá a bênção que for. Seja lá a cura, a bênção na família, financeira, espiritual. No final de tudo, a bênção que Deus promete é salvação, é vida eterna na Nova Jerusalém. Olha que coisa maravilhosa. Nós devemos pensar assim. Nós devemos agir assim. Agir como? Ter um pensamento confiante. Perseverar. Como que eu vou perseverar então? O que eu tenho que fazer então? Perseverar com a sua fé. Em jejum, em oração, se alimentando e buscando as coisas que agradam a Deus, se consagrando e se santificando. Ore mais. Você pode até falar estourando, mas a oração move a mão de Deus. Nós temos que orar mais. Você fala assim, eu jejuo. Nós temos que jejuar mais. Amém? Temos que nos alimentar mais da santa palavra de Deus. Tem pessoas que ficam o dia todo na televisão ouvindo falar palavras, notícias negativas. Isso não agrada o coração de Deus. Esqueça isso. Esqueça. Ah, pastor, você está falando que eu tenho que não assistir televisão. Não é isso que eu estou falando. Você não está me entendendo. Eu estou falando que nós temos que dar mais valor, nos voltar, nos se preocupar mais com as coisas de Deus. Amém? Temos que ler mais a Bíblia, a palavra de Deus. Antes de você ler a Bíblia, você tem que pedir direção, falar assim, ó, orar nesse sentido. Senhor, fala ao meu coração, me dirija, fala comigo e enche meu coração de fé, conduz os meus passos. Você vai ver, se você fizer a oração antes de ler a Bíblia, Deus ele vai falar. Quando você lê a palavra, quando você lê, será a boca de Deus falando com você. Você já fez essa experiência? Se você não fez, faça. Você vai ver como que Deus vai mostrar para você que Ele é vivo, que Ele está do seu lado, que o nosso Deus é onipotente, onisciente, onipresente. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Só Ele tem poder e autoridade para fazer isso. Diga glórias a Deus. Versículo 38, fala assim, ó. Todavia, meu justo viverá pela fé. E se retroceder, nele não se compraz a minha alma, não se alega a minha alma. Nós vamos viver pela fé. O que é fé? A fé é a certeza de fatos que ainda nós não vemos. É a certeza de coisas que a gente ainda não viu. Isso é fé. Você ainda não viu a bênção de Deus na sua vida, mas pela fé você tem que crer dentro do seu coração que Ele vai fazer um milagre. Você tem que crer e confessar isso. Na sua boca não pode sair palavra de derrota, palavra de desânimo. Você é de Deus, você tem fé em Deus. Você não é uma pessoa que crê num Deus feito pela mão de um homem, um Deus morto. Você tem fé no Deus vivo. Amém? Eu me lembro da história de Sadraque, Mesaque e Abidnego, os amigos de Daniel. Que história maravilhosa. A palavra fala que o rei Nabucodonosor mandou fazer uma estátua de 6 metros de altura de ouro.
e deu a ordem e assinou um decreto, a lei assim, ó. Quando todos os povos, quando todo mundo ouvir os sons dos instrumentos de corda, amém? Todos os instrumentos que tinham na época de Daniel, dos amigos de Daniel, do rei Nabucodonosor. Quando vocês ouvirem o som dos instrumentos de som, todos vocês têm que se prostrar e adorar a imagem de ouro que eu mandei fazer. A palavra fala que existiam esses 3 amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles não se prostraram diante da estátua de ouro que o rei Nabucodonosor mandou fazer. E algumas pessoas chegaram no rei e falaram assim: ó rei, aqueles 6 homens, os amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles não deram atenção ao seu decreto, à sua lei. Eles não se prostraram nem adoraram a imagem de ouro que o Senhor mandou fazer. Sabe o que o rei mandou fazer? Mandou chamar eles. Mandou chamar. E quando eles chegaram diante do rei, o rei falou assim para ele: ó, Sadraque, Mesaque e Abednego, eu vou dar mais uma chance para você. Você imaginou isso ou não? Eu darei mais uma chance. Você imaginou um rei chegar para você e falar assim: ó, vou dar mais uma chance para você? É chance de vida. Chance de vida ou morte. Eu vou dar mais uma chance para você. Se vocês, quando vocês ouvirem o som dos instrumentos e se prostrarem, vocês vão viver. Prostrar e adorar a imagem de gesso, a imagem de ouro, feito por Nabucodonosor, rei na época de Daniel. Vocês vão viver, mas se vocês não se prostrar e adorar a imagem que eu mandei fazer, vocês vão ser lançados para dentro da fornalha de fogo que está acesa. Vocês vão morrer. Sabe o que aqueles homens falaram? Viraram para o rei e falaram assim: ó rei, quanto a isso, nós não vamos falar nada. Mas uma coisa vamos falar para você: nós não vamos nos prostrar e adorar a sua imagem que você mandou fazer. Se o Senhor, o Deus a quem nós servimos e adoramos, quiser nos livrar, Ele vai nos livrar da fornalha que o Senhor mandou fazer. Ele vai nos livrar da morte. A palavra fala assim, ó, que o rei ficou transtornado, o rosto dele, ele ficou irado. O que ele fez? Ele mandou os seus principais governadores, os seus principais servos, aumentar, acender 7 vezes mais aquela fornalha. A palavra fala que amarraram Sadraque, Mesaque e Abednego com as suas vestes, com as suas roupas, e jogaram Sadraque, Mesaque e Abednego dentro daquela fornalha, dentro do fogo. O que acontece? Aquelas pessoas que jogaram esses 3 homens, servos do Deus Altíssimo, morreram queimadas. Você vê como era aquela fornalha de fogo. Eles morreram queimados, eles morreram. Mas a palavra fala que Sadraque, Mesaque e Abednego começaram a andar dentro daquela fornalha. E quando o rei viu, ele falou assim: quem são aqueles homens? Aqueles 4 homens que estão andando dentro da fornalha, dentro do fogo. Você já tentou andar dentro do fogo ou não? Quem já se queimou? O fogo queima e machuca e dói. Queima. Mas aqueles homens, eles andaram dentro daquela fornalha, dentro do fogo. E quando o rei falou assim, que eu vejo aqueles 3 homens que nós jogando dentro, lá dentro, eu sei quem que é. Sadraque, Mesaque e Abednego, e aquele 4º homem, que é parecido como filho dos deuses, como anjo. Olha que coisa maravilhosa. O próprio Deus desceu lá e enviou o seu anjo para livrar aqueles homens. O rei falou assim, ó, traga para fora esses homens. E quando eles saíram para fora, ele chegou perto deles, os seus principais servos chegaram dele e tocaram neles. Sadraque, Mesaque e Abednego. Não, o fogo não queimou as vestes dele. Não tinha nem cheiro de fumaça. Nem cheiro de fumaça. O rei Nabucodonosor falou: a partir de hoje eu farei um decreto que o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego é Deus.
e livre o seu servo que crê nele. E aquele que não adorar o Deus de sagrado será morto. Olha que coisa maravilhosa, Deus livra. Por que isso? Porque esses homens confiaram, perseveraram. O que Deus fez? Deus ele deu a recompensa, eles não morreram queimados. Deus livrou. Para que Deus deixou registrado isso na Bíblia? Para mostrar que nós devemos confiar, nós devemos perseverar, nós devemos fazer a vontade de Deus, porque quem faz o milagre é a mão de Deus. O homem não pode fazer milagres. Quando a pessoa fala assim, olha, fulano foi curado naquela igreja, quem curou aquela pessoa foi Deus. O homem hoje está aqui, amanhã não estará mais. O homem hoje está aqui, amanhã está sendo velado e sendo enterrado. Amém? Mas Deus é eterno, Deus é poderoso. Passará os céus e a terra, mas a palavra dele permanecerá eternamente. Diga glória a Deus. Continuando a palavra, fala assim, ó. Versículo 39. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Olha que coisa maravilhosa. Nós temos que permanecer firme. Não podemos desanimar. Devemos olhar só para os céus e falar assim, Senhor, socorre-me, Senhor. Como Davi falou. O salmista falou assim, Davi, olho para os montes, para o alto, porque o meu socorro vem do Senhor. Nosso socorro, o milagre, a bênção, vitória, proteção, vem da mão de Deus e através da nossa fé na palavra de Deus e no poderoso nome de Jesus. Diga glórias a Deus. Você entendeu essa mensagem? Não dê ouvido a palavras negativas. Não olhe para o seu problema. Não olhe o tamanho do seu problema. Olhe o tamanho do nosso Deus. Eu tenho certeza, se você pensar assim e agir assim, confiar no livramento de Deus através da sua fé, eu tenho certeza que Deus ele vai socorrer, ele vai abençoar, ele vai mudar a sua vida, vai proteger a sua vida, a sua família de todos os males. Diga glórias a Deus. Amém? Pode fechar a Bíblia, a palavra de Deus. Agora eu quero fazer uma oração por você. Eu quero orar. Eu quero orar por você que fala assim, é verdade, pastor, muitas vezes eu olho para o meu problema e eu me sinto tão desanimado. Não tenho forças. Muitas vezes eu penso até em parar de lutar, em desistir. Eu vou orar por você agora, eu tenho certeza que o Espírito Santo que está aí do seu lado, ele vai tocar no seu coração. E a partir de hoje você vai sentir paz. A partir de hoje você vai sentir força. Se você falar assim, é verdade, a minha fé estava tão fraca, mas a partir de hoje sua fé vai ser forte. Para você lutar e vencer, olhar somente para Deus e confiar na palavra dele, através de confiança. Você vai confiar. Deus vai dar força para você perseverar. Deus vai dar força para você fazer a vontade dele. E no final de tudo, você vai receber a promessa, a bênção de Deus sobre a sua vida e sobre toda a sua casa também, em nome de Jesus. Feche os seus olhos agora, coloque a mão no coração. Eu quero orar por você, feche os olhos, coloque a mão no seu coração. Eu vou pedir agora para que Deus venha dar força para você. Feche os olhos, coloque a mão no coração. Ó Espírito Santo, eu oro por essa pessoa agora que está ouvindo a nossa voz. Pai, essa pessoa que fala agora, ó Espírito Santo, Senhor, é verdade. Muitas vezes eu desanimo. Muitas vezes eu até passo na minha cabeça, na minha mente, que Deus não existe. Eu perco a minha fé. Toca nessa pessoa agora, Pai. Toca no coração desta pessoa e confirma que o Senhor irá dar vitória. Basta ela confiar. Basta ela perseverar. Basta ela fazer a tua vontade, que ela irá alcançar a promessa, porque o Senhor quer isso. O Pai que é o melhor para o filho, e o Senhor é Pai, não é um Pai carrasco, bastardo, não. Nós somos filhos e o Senhor é o nosso Pai. Confirma no coração dessa pessoa que essa pessoa é vencedora.
Davi, confirma no coração dessa pessoa que o Senhor irá dar vitória. Confirma agora o Espírito Santo de Deus, pelo poderoso nome de Jesus. Confirma no coração dessa pessoa que o Senhor irá dar vitória. Fortalece e abençoa. Eu determino vitória. Eu determino bênção. Que todos sejam abençoados agora. E todos recebam força de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Deus, você já pode sentir a certeza que você é um vencedor. Que o Senhor Jesus já deu vitória para você na cruz do Calvário. Como fala Isaías 53, certamente Ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades Ele tomou sobre si. O Senhor Jesus Ele já levou e tomou o sofrimento dele quando estava naquela cruz. Você é um vencedor e junto com Deus você vai vencer em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém.